quarta semana da Páscoa. Segunda-feira, 1º de maio de 2023. Hoje, na primeira leitura, somos convidados a refletir sobre a capacidade de Deus de purificar e santificar todas as coisas, independentemente da origem ou do contexto em que se encontram. Pedro tem uma visão em que Deus lhe mostra que os pagãos também são parte do plano divino e merecem ser acolhidos na comunidade cristã. Os fiéis de origem judaica se surpreendem e questionam Pedro sobre o porquê de ele ter entrado na casa de pagãos e comido com eles. Pedro explica que essa foi a vontade de Deus, que lhe mostrou em visão que todas as criaturas eram purificadas por ele e que nada era impuro. Essa mensagem é essencial para a nossa compreensão da fé cristã e da missão que temos de acolher a todos, independentemente de sua origem ou circunstâncias. No Salmo responsorial, somos convidados a expressar nossa sede de Deus e nosso desejo de estar em sua presença. Como a corça que suspira pelas águas correntes, nossa alma suspira por Deus. Somente Deus pode satisfazer essa sede que temos e nos guiar até a sua morada. É com a luz e a verdade de Deus que encontramos o caminho para o seu Monte Santo e a alegria de estar em sua presença. No Evangelho, Jesus se apresenta como o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Ele conhece suas ovelhas e elas o conhecem. Ele não é um mercenário que abandona as ovelhas em perigo, mas um pastor fiel que as protege e as guia. Jesus também revela que tem outras ovelhas que não são deste redil, ou seja, pessoas de outros povos e nações que ele também veio salvar. Esse é mais um sinal do amor universal de Deus e da missão de Jesus de reunir em um só rebanho todas as pessoas que acreditam em Deus. Que possamos seguir o exemplo de Jesus e ser bons pastores uns dos outros, acolhendo e guiando aqueles que precisam de nós. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os apóstolos e os irmãos, que viviam na Judéia, souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: Tu entraste na casa de pagãos e comeste com eles. Então, Pedro começou a contar-lhes, ponto por ponto, o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope. Ao fazer oração, entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha que, sustentada pelas 4 pontas, descia do céu e chegava até junto de mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor. Porque jamais entrou coisa profana e impura na minha boca. A voz me disse pela segunda vez: Não chames impuro o que Deus purificou. Isso se repetiu por 3 vezes. Depois a coisa foi novamente levantada para o céu. Nesse momento, 3 homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Os 6 irmãos que estão aqui me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem. Então ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer: Manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a tua família. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito: João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificaram a Deus, dizendo: Também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Na leitura dos Atos dos Apóstolos, somos apresentados à discussão entre Pedro e os fiéis de origem judaica, que questionavam sua decisão de entrar na casa de pagãos e comer com eles. Pedro então conta a visão que teve em Jope, onde uma toalha desceu do céu com animais puros e impuros e uma voz lhe disse para levantar, matar e comer. Apesar de sua relutância, a voz repetiu que nada que Deus tenha purificado pode ser considerado impuro. Essa história nos mostra a importância de não julgarmos as pessoas com base em suas origens ou crenças. Pedro, como um líder cristão,
Reconheceu que Deus não faz distinção entre seus filhos e que a mensagem do Evangelho deve ser compartilhada com todos, independentemente de sua nacionalidade ou religião. Isso é especialmente relevante nos dias de hoje, quando há tanta divisão e polarização em todo o mundo. Precisamos nos lembrar de que todos somos iguais diante de Deus e trabalhar para construir pontes entre as diferentes culturas e tradições religiosas. Além disso, essa história também destaca a importância da escuta do Espírito Santo. Pedro seguiu a orientação do Espírito ao ir à casa dos pagãos e compartilhar a mensagem de salvação com eles. Como cristãos, devemos sempre estar abertos à direção do Espírito Santo em nossas vidas e estar dispostos a fazer o que for preciso para cumprir a vontade de Deus. Isso pode envolver sair de nossa zona de conforto e entrar em contato com pessoas e lugares que são diferentes de nós mesmos. Mas, como Pedro nos mostra, seguir a orientação do Espírito pode levar a grandes bênçãos e resultados surpreendentes. Salmo responsorial. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus, e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão o meu guia, que me levem ao vosso Monte Santo até vossa morada. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei, ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. O Salmo responsorial de hoje é um convite para buscarmos a presença de Deus em nossas vidas, assim como a corça suspira pelas águas correntes. Ele nos lembra que nossa alma tem sede de Deus e anseia pela alegria de contemplar sua face. Devemos, portanto, buscar a luz e a verdade divinas, que nos guiarão até a morada do Senhor. Hoje em dia, muitas pessoas buscam preencher suas vidas com coisas materiais e superficiais, mas acabam se sentindo vazias e insatisfeitas. O Salmo responsorial nos convida a refletir sobre o que realmente importa em nossas vidas e a buscar a presença de Deus, que é a fonte de toda a verdadeira felicidade e realização. Podemos encontrar essa presença divina em momentos de oração, meditação, leitura espiritual e na participação em comunidades de fé, onde podemos compartilhar nossas experiências e crescer juntos na busca da santidade. Que este salmo responsorial possa nos inspirar a buscar a presença de Deus em nossas vidas e a vivermos de acordo com a sua vontade, para que possamos experimentar a verdadeira alegria e paz que só Ele pode nos dar. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, assim fala o Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, também a elas devo conduzir, escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida, para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo, tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente, esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus se apresenta como o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Ele contrasta sua postura com a do mercenário, que abandona as ovelhas ao primeiro sinal de perigo. Jesus, ao contrário, é o pastor que conhece as suas ovelhas e é conhecido por elas, que cuida delas e dá a vida por elas. Ele é o modelo de liderança e cuidado que todos nós devemos seguir. Hoje, muitas vezes vemos líderes que agem como mercenários, preocupados apenas com seus próprios interesses e sem se importar com as pessoas que estão sob sua responsabilidade. Vemos políticos que abandonam suas promessas e suas responsabilidades assim que são eleitos,
empresários que exploram seus trabalhadores e destroem o meio ambiente em busca de lucro, e líderes religiosos que se preocupam mais com o poder e a riqueza do que com o cuidado pastoral. Mas Jesus nos chama a sermos como Ele, a nos importarmos com as pessoas que estão sob nossa responsabilidade e a dar a vida por elas se necessário. Além disso, Jesus fala sobre a união de seu rebanho, que inclui também aqueles que ainda não fazem parte dele. Ele quer conduzir todas as ovelhas ao rebanho e fazer delas um só povo, sob um só pastor. Esse chamado para a unidade é muito relevante nos dias de hoje, em que vemos divisões e conflitos por motivos políticos, ideológicos e religiosos. Como cristãos, devemos buscar a unidade em Cristo e trabalhar juntos por um mundo mais justo e fraterno. Mensagem final. Queridos irmãos e irmãs, que a paz e a graça do Senhor estejam com todos vocês. Hoje, na leitura dos Atos dos Apóstolos, vemos como Pedro é confrontado por seus irmãos por ter ido comer com os pagãos. Ele então conta a visão que teve em que Deus lhe disse para não considerar impuro o que ele havia purificado. Pedro foi então chamado para ir até a casa de um pagão, o qual, ao ouvir suas palavras, foi batizado e recebeu o Espírito Santo. A partir desse momento, Pedro entendeu que Deus não faz distinção de pessoas e que todos aqueles que acreditam no Senhor Jesus Cristo são purificados. Hoje nós também devemos ter essa compreensão de que Deus não faz distinção entre nós, pois todos nós somos seus filhos. No Evangelho de hoje, Jesus se apresenta como bom pastor, aquele que conhece suas ovelhas e dá a vida por elas. Ele não é um mercenário que abandona as ovelhas quando o perigo chega. Jesus conhece cada um de nós, sabe de nossas lutas e dificuldades, e está sempre conosco, pronto para nos ajudar e nos guiar. Ele é o pastor que nos leva ao caminho da vida eterna. Sigamos então o exemplo de Pedro e abramos nossos corações para todos aqueles que estão ao nosso redor, sem fazer distinção entre raça, gênero ou classe social. E assim como Jesus, sejamos bons pastores para nossos irmãos e irmãs, ajudando-os em suas necessidades e caminhando juntos no amor e na fé. Que Deus nos abençoe e nos guie sempre. Amém.